Saudações a todos, sejam bem-vindos à aula que iremos falar sobre os procedimentos para a concessão de crédito. A concessão de crédito é uma etapa muito importante dentro daquilo que é a instituição do microcrédito. E este processo de concessão de crédito é um processo que deve ser feito tendo em conta que estamos a trabalhar com o nosso dinheiro, com o nosso capital. Este processo deve ser feito de forma responsável acima de tudo, porque é através deste processo de concessão de crédito que os nossos recursos, os nossos valores serão direcionados aos clientes certos e nas condições certas. Por isso que é importante que este processo seja realizado de forma eficiente e, acima de tudo, de forma responsável. O que acontece? Neste processo é importante nós analisarmos, em primeiro lugar, a capacidade de pagamento do cliente. Nós devemos oferecer créditos compatíveis à realidade do próprio cliente. Devemos assegurar que essas condições sejam cumpridas de forma rigorosa, senão nós vamos perder o nosso valor, senão nós vamos perder aquele que é o nosso capital. Existem alguns passos que nós devemos seguir para que este processo seja feito de forma eficiente. Primeiro, é importante nós identificarmos e avaliarmos o cliente. O que acontece nessa etapa? Nós aqui vamos coletar toda a informação que o cliente vai nos disponibilizar para que a gente possa avaliar o perfil do próprio cliente e a capacidade de pagamento do cliente. Primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos coletar as informações. O cliente vai preencher essa informação através de um formulário de solicitação de crédito, onde neste formulário deve lá constar o nome do cliente, a data de nascimento, o endereço, a sua profissão, a sua fonte de renda, tudo aquilo que nós achamos que seja relevante, que vai nos dar uma informação sobre o cliente, não é? Então, é importante que conste neste formulário de solicitação de crédito. Depois, nós vamos pedir a verificação dos documentos, aquele que é o padrão. Cada instituição, nota bem em relação a isso, não é padronizado. Cada instituição vai solicitar aqueles documentos que acham que são relevantes para ele. Vamos, por exemplo, vamos pedir o documento de identidade, vamos pedir o passaporte, podemos pedir o passaporte ou o BI, vamos pedir os comprovativos das suas rendas, das suas declarações, do seu extrato bancário, vamos pedir a quem pede, por exemplo, o extrato bancário, a quem pede, por exemplo, a declaração do bairro. Cada instituição vai pedir aqueles documentos que acha que sejam relevantes para eles. Depois nós vamos avaliar a capacidade de pagamento do cliente. A instituição vai calcular, com base na informação que o cliente vai nos disponibilizar, vai calcular aquelas que são as suas despesas, vai definir o limite máximo do crédito que pode conceder a este cliente, segundo a informação que o cliente vai disponibilizar. Essa é que é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós analisamos a análise de crédito, a análise através da mesma informação que o cliente vai nos disponibilizar. Com todos aqueles dados que o cliente vai nos disponibilizar, nós iremos avaliar os riscos e se de facto este cliente tem condições de ser aprovado ou não. O que é que nós vamos fazer? Vamos também verificar, vamos conferir a veracidade dos dados que o cliente vai nos fornecer. Tudo aquilo de forma detalhada, vamos olhar documento por documento, vamos averiguar se de facto aquela informação que o cliente nos disponibilizou é válida ou não. Depois temos a classificação do perfil de risco, onde nós vamos olhar, vamos avaliar, por exemplo, o comportamento financeiro do cliente. Através do extrato bancário, é possível nós avaliarmos essa informação. Vamos olhar como é que o cliente gasta o seu valor, quando é que o cliente ganha, quais são as suas despesas fixas. Isso
é importante para nós sabermos qual é o comportamento do cliente. Existe um detalhe muito importante que o extrato bancário nos fornece. Vamos lá supor que um cliente, hoje, dia 13, consegue ter o seu salário. Até dia 15, a sua conta já está zerada. Essa é uma informação muito importante para que a gente possa tomar a decisão final, mas na aula de hoje não iremos falar sobre isso. Temos também que avaliar o histórico. Através do extrato bancário, é possível nós sabermos se o cliente tem, tem dívidas com outros bancos ou não. Claro, de uma forma limitada, mas é possível nós sabermos se o cliente tem compromissos com outros bancos ou não. Também podemos avaliar se o cliente que tipo de renda o cliente tem, se é uma renda fixa, variável, se é uma renda estável, se existem tempos fixos que o cliente tem o seu salário. Isso é importante para nós, para que a gente possa tomar a decisão final. A decisão final. Depois vamos dividir esses riscos em categorias. Existem categorias baixas, médio, e existe categoria alta. O que é que vai acontecer? Aquele cliente que tem baixo risco é aquele cliente que nós estamos à procura. É aquele cliente que, de facto, merece ter o nosso crédito. Por quê? Nós vamos saber se esse cliente tem um bom comportamento financeiro, tem uma baixa chance de não cumprir com aqueles que são as suas responsabilidades. Depois temos aquele que é o médio, que é necessário que a gente tenha mais uma avaliação, avalie mesmo de forma os pontos que nós achamos que são críticos. Podemos ajustar, podemos dar um crédito de acordo com a realidade do próprio cliente. E existem os altos, aquele que tem um alto risco, que nós vamos logo excluir, porque não são esses clientes que nós não estamos à procura. Então, de uma forma resumida, vamos parar por aqui e muito obrigado. Até a próxima.